Mais um o quê? Não sei o que lá com cerveja! O assunto hoje são loucuras da pandemia. Que ninguém passou ileso nessa porra de Covid. Ninguém. Ah, que isso? Não. Como é que é? Tô ótimo. Quê? Eu acho que assim, todo mundo. O olho piscando durante o dia, assim, Aqui, sem. Ó. Eu acho que assim, ninguém saiu ileso. Se alguém virar pra você e falar, não, pra mim foi tranquilo. Mentira! Pra mim Adorei ficar em casa. Teu Ah, cu, gente, teu eu cu. amei. Não, Mentira. Foi tudo good vibes, tudo Aham. certo. Na verdade, o Good Vibes pra mim durou 15 dias, que era o tempo que eu achava que eu ia ficar em casa. Então, assim, live, cervejinha, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E tira, né? A gente fazia Chamada. um chamado de vídeo, todo mundo, lembra? Com Pra assistir entre a gente. Vamos fazer a Uma chamada live pra ver de a live alguém de fulano. e a gente, Ah. a live lá no computador, na tela, e a gente com o celular vendo, arrumada, gente. Arrumada. Maquiada. tudo A gente bonitinho. botava copinho de cerveja. Meu irmão perguntou se eu tava mesinha. maluca, e olha que era só o início da pandemia. E É assim aí, mesmo, né? no caso, pra mim, a sanidade durou um mês. Vamos colocar assim, 1 mês e 15 dias, né? Porque começou em março, até o final de abril tava sã. Virou abril pra maio. Ai, eu nem sei aonde a minha chave virou. A minha mas chave eu sei virou, que abriu virou. pra mais. Mas eu não Sabe por consigo quê? nem precisar quando foi. Porque, Não. assim, a gente ia prorrogando o decreto, na época eu trabalhava na prefeitura de Vitória, e aí, assim, o primeiro decreto foi de home office até 30, 15 dias. Não, é 30 Não, de março, 30. né? Janeiro, fevereiro, março. 31 de março. Eu consigo. Vocês sabem disso aqui, né, gente? Janeiro, Tá, fevereiro, tá, março, tá. Igualzinho é o mês de um. 30, 31, 31. 31. 31 de março. Ai, que delícia. Daqui a pouco eu já estou voltando para o trabalho. Aí prorrogou até 15 de abril. Eu falei, porra, bicho, mais 15 dias de cerveja de live, não vai dar certo. Aí prorrogou de novo para dia 30 de abril. Aí eu falei, bicho, não tá legal Aí ela isso chegou não. no grupo e falou assim, gente, começou a dar ruim aqui, eu não tô bem não. Não. Prorrogou Aí, mais 15. falei, gente, não é possível. Aí quando prorrogou para 30 de maio, quer dizer, porque de desde 30 15 de em abril, 15, é. porque de 15 em 15, já foi pro mês inteiro, aí Não, ladeira foi abaixo. muito loucura, gente. muito enlouqueci completamente, desenvolvi uma crise de urticária crônica e espontânea, que eu fiquei assim meses para descobrir o que era. Eu só sei que eu comecei a coçar e fui parar de coçar 2 anos depois. No caso, tá coçando até agora. Tá coçando até hoje a pessoa. Não, bem menos, porque assim, É. foi 2020, metade de 21, coçando desesperadamente todos os dias. Então, assim, até descobrir o que era, estresse emocional. Eu falei, mas eu faço o quê que tá todo mundo estressado e emocionalmente descompensado? Até porque Vou tomar trair, remédio coçar até é só quando, gente? começar, né, me chucha filha? remédio? Não, você não quer chuchar de remédio tomei, também, né? Fiquei tuchada de Né, remédio, amiga? horrível. Trair, coçar. É só começar. Nossa, nem E começa. aí eu fiquei muito traumatizada por conta mais dessa questão do que não ajudava, né? Tipo assim, eu fui voltar a trabalhar presencial, era outubro. Bizarro. Do mesmo ano? Do mesmo ano. Que eu voltei a Abril, trabalhar presencial outubro, em né? setembro do ano seguinte. Deus é mais, gente, desconjuro. Tá. Olha. Não, desconjuro. Eu voltei a trabalhar presencial em setembro do ano seguinte, 1 ano e meio depois que eu fui para casa. Primeiro, a minha pressão explodiu. Por quê? Eu era hipertensa antes de fazer bariátrica, beleza? E aí, acabou que eu consegui controlar a pressão. Quando eu fiz bariátrica, perdi muito peso. E aí, a minha pressão normalizou. Quando começou Parou a o remédio. pandemia, começou o nível de estresse, foi subindo. A mesma coisa que Flávia. No início, estava tudo beleza. A gente achou que ia durar 15 dias, depois 30, depois 60. Depois dos 60, começou a dar ruim. Não, e Quando com a renovou- dificuldade até ir ao médico, né? Não, Sim. não tinha como ir no É. médico. Não, eu não estava sentindo nada, porque a pressão alta não te dá nenhum sintoma. O problema é esse. Um dia,
tava medindo a pressão do meu pai, que meu pai era hipertenso, estava dentro de casa. Enfim, eu passei por uma situação terrível de pandemia, porque a gente descobriu que meu pai estava com Alzheimer na pandemia, no início da pandemia. Meu pai ficou em casa com a gente, comigo, com a minha irmã. Minha irmã separou, veio morar comigo. Veio tudo para dentro de casa. Minha irmã separada, meu pai com Todo mundo voltando pro Alzheimer. ninho. E a gente tudo trancado dentro de casa, Perdeu seu enfim. pai. Foi muito. Aí, não, mas antes do meu pai morrer, bem antes, esse estresse todo da situação acabou fazendo a minha pressão voltar a subir. E aí, um dia, a minha irmã virou para mim e falou assim: Eu entro, hein, gente? a minha pressão, A outra, sua. toda se Falei, preparando irmã, para entrar em eu não campo. sei o que eu faço mais, a minha pressão tá subindo. Eu comecei a medir a pressão todo dia, porque eu media do meu pai, e comecei a medir a minha. E tava 18 por 11, Que isso. 19 por 11. Não é altinha, gente. Não é 14 por 9, entendeu? E aí, a minha irmã falou assim, você tá sentindo falta do boteco. Eu falei, mas tô bebendo, não tá dando certo não. Ela falou mas- assim, você tá sentindo falta do boteco, Com, não é do álcool. com os amiguinhos. É, A você tá história sentindo- do boteco com os amiguinhos é Exatamente. diferente. Do momento gente. de sentar, falar besteira, rir, relaxar, esquecer os problemas da vida. Esse momento você está sentindo falta. Você precisa fazer isso. Eu vou fazer aqui dentro de casa como? Ninguém quer vir na minha casa. A pandemia tá aí, todo mundo tá com medo de Covid. Aí, liguei pra minha amiga, né? Minha parça, né? Ai, Liguei pra Cris, falei assim, Cris, então minha pressão tá subindo. vou ir baixar, gente. Tô precisando fazer um momento de relax. De tomar fura a cerveja. pandemia, de Fiquei fura... preocupada nesse momento. né, Que eu E ela falei, o muito que eu preocupada vou com a ter que amiguinha, fazer? Que convite é esse? Falou assim, gente. Achei um pouco íntimo. Falou, precisa. Não, mas vamos combinar, até para os politicamente corretos, eram só vocês, né? Não tinha uma Só coisa, nós não era uma duas. aglomeração, Não, era só... não. Era só, é. não era bacanal, tá, gente? Era só nós não duas mesmo. era, tá? Não, Não era ia uma ser. festa furando o isolamento. Não. Vocês não tinham essas coisas. Não. E aí, muito engraçado, porque eu morava numa casa que tinha quintal, e aí tinha uma mesa muito Enorme, comprida, cabia quilométrica. tipo 12 pessoas na A gente mesa. conversava por telefone, inclusive. Eu ficava numa ponta da mesa e ela na outra. E a gente começava... Aí, o primeiro dia que ela chegou com a cervejinha debaixo do braço, eu sentei numa ponta, ela na outra, a gente bebendo no final da Peraí, noite. uma pausa. Eu cheguei ao portão, sua irmã me recebeu. Veio igual um astronauta. Com álcool na mão. Paramentada. Não, esquece. Paramentada. Fiquei com medo, falei, agora eu vou ser abduzida, né? Aí larguei Meu ela. sonho ser. Bota aí, cerveja. Um maçarico de álcool. Foi assim mesmo. Lavou a caixa toda. Jogou álcool na crise inteira. Abre os braços. Foi assim mesmo. Vira. Vira. Álcool. Cheguei bêbada já, Emilza. Falei, então, queria Só- até dizer só que eu tô indo vapor. embora. Só o vapor. Foi. Álcool Aí, 70, opa. Álcool 70 já foi o vapor. Foi. Aí, e aí, quando obrigada. a gente estava lá pelas tantas da noite, a gente já estava com a cadeira uma colada na Na outra, chorando. Ai, amiga, que saudade. Chorando os males da pandemia, porque a gente Toda. chorou A os gente males da Iniciava pandemia. longe e finalizava. Abraçadinha. Coladinha. E aí, na hora que ela tava indo embora, meu filho falou assim: deixa eu pegar o aparelho de pressão para medir sua pressão. Isso era meia-noite, mais ou menos, e a gente começado a beber umas 5 da tarde. Não, não tinha ido embora ainda não, querido. Eu saí de lá 3 horas da manhã. Não, você tava indo, tá? Que você tentava ir. Não, Ah. entre É ir, tentar E sair de tem fato, uma diferença. ok. Tem todo a um gente, né? processo. Tem um delay, tem um delay aí. Tem. E aí, na hora que ela tava indo, meu filho falou assim: vou medir sua pressão para ver como é que tá. Tava 12 por 8, Aí, gente. ó, gente. Depois de umas 2 caixas de cerveja. Foco em mim, O problema era cerveja. Madre Teresa de Cristiane. Seria Madre Cerveja de Cristiano. Tomada Cristiane de cerveja. Cerveja, né? Tá Olha, bom, tá por aqui. E aí, eu sei que disso a gente fez uma. Eu tenho duas histórias de pandemia. Uma que foi a quebra com a Cris, que é essa. E a gente tinha um nome.
Era Quebra semanal. Quebra semanal Não. da quarentena. Era um sábado de quebra semanal, porque era todo sábado. Todo sábado. Todo sábado à Todo tarde. sábado a gente começava meio-dia. Esse dia não foi no sábado, foi durante a semana. E aí Que a a gente gente já tá- descobriu que era a que era- nossa sanidade. Isso aí. Ok? Ficamos bem, né? E aí a gente todo sábado começava meio-dia e parava na hora que a gente não aguentava mais, a gente dormia na cadeira. A gente já tava tipo, eu então, Tenho né? fotos. Registros, Há registros. dormindo na cadeira. E eu tinha uma outra quebra, que era na sexta-feira com Carla. Que Carla queria ir pro boteco, e a gente não tinha boteco pra gente Não frequentar. tinha nada aberto. Porque estava tudo, Tudo fechado. E os botecos aderiram aos almoços de segunda a sexta para Até poder 4 sobreviver. horas, né? Eu acho que era Abria de almoço meio-dia até às 4 Até às horas. 4. De É. meio-dia 4 às Não, fechado. mas isso na fase boa já. Isso aí, já lá depois na de- frente. Isso aí. já lá na frente. No Ou início não depois tinha, do- não. do Verdade. Fechamento total. Não Verdade. era fase boa, era depois de 2 meses. Meu pai estava vivo ainda, isso. E aí eles começaram a abrir entre meio-dia e 4 da tarde para servir almoço, para o povo não morrer de fome, né, gente? Porque tinha que ter E comércio. nem eles fecharem de Não, 100%. Gente, coitado dos Não, eles não comerciantes. morrerem de É, fome. eles não morreram de fome. Não tô falando da gente, não. Tô falando do pessoal dono de boteco mesmo. E aí, eu e Isolamento Carla, a gente adotou o seguinte. Toda sexta-feira, a gente ia parar de trabalhar meio-dia Carnaval não, e a né? gente ia beber até as 4 da Isolamento do tarde carnaval, em algum inclusive, boteco. Toda semana a relaxar. gente ia para um boteco diferente, pra gente relaxar. Então, a gente parava de trabalhar, porque depois que você bebe de meio-dia até 4, não tem como trabalhar mais, né? Sem condição. Meio-dia, como é que é aquele homem? Meio-dia, Meio-dia, papai. Não tinha Quem ele fez, ainda, não. fez. Não tinha ele Quem ainda, não. fez, Ele foi não faz pós-pandemia, mais. É isso aí. E aí a gente parava meio-dia, ia pro boteco, cada semana um boteco diferente, bebia, aí eu tenho várias histórias, várias. Eu tenho uma que a gente sumiu um dia, deu 4 da tarde, a gente não apareceu, deu 6 da tarde, a gente não Dormiu. apareceu, deu 8 da tarde, a gente não apareceu. Não, a gente foi pra casa de uma amiga do lado do boteco, continuou bebendo, Carla dormiu no sofá, e a gente continuou bebendo. Meu filho foi para o hospital procurar a gente, o marido de Carla foi para o boteco procurar a gente, minha irmã Loucura quase da pandemia. infartou, Né? Que acabou, gente louca, né? acabou a bateria do celular meio de Carla, e a gente, enfim, a gente ficou bebendo até 9, 10 da noite, quando eu achei um filho de Deus com um carregador desse trem meu aqui, que eu tava sem, e botei para carregar o telefone e dei a luz de que nós estávamos vivas. Só falou assim, estou Bêbadas, viva. muito bêbadas, muito. Não, gente, Mais vivas. olha, mas Mais vivas, loucuras é. de pandemia, eu tenho muito nítido. Eu tenho, minha casa tem um lugar lá atrás, que é o lugar que a gente só usa final de semana. O nosso, É inclusive. o nosso lugar que a gente só usa final de semana. Durante a pandemia, eu escolhi que aquilo era o único lugar da casa. Então, eu passei a cozinhar lá em cima. Tudo que eu tinha que fazer lá em cima. Aí você não tem, né, trancado dentro de casa, você tem que fazer a rotina da casa. Tudo lá em cima. Só que aí começou a chegar um momento, você vai agoniando, Porque vira Vai- rotina, Não, gente. Não, né? você vai entrando em desespero. Aí eu ouvia as lives e olhava as bandas, o pessoal que a gente curte. Não sei o quê. Ah, que legal, hoje tem fulano, hoje tem ciclano. Quando chegava um momento, você falava assim, gente, Não aguento mais. não aguento Ranço. mais. Ranço. Ranço de live. Foi outro E aí eu não episódio, conseguia mais ver os episódios, Também não. as lives, eu não conseguia. E aí o desespero, que aí eu começava a pegar a compra do supermercado, porque a loucura da pandemia. Jogava álcool, Ah, tudo, gente. lavava com sabão. Lavava Também fazia isso. Cebola com sabão. com Saco tempero. de arroz, Não. cebola, laranja, tudo lavava com sabão. Não, aí eu lavava começava a não, eu olhar jogava aquelas um álcool coisas. muito pouco, deixava lá. e Não, aí eu guardava. começava com ódio, eu olhava as compras do supermercado com ódio. É. Aí deixava num quartinho da pandemia. O quartinho da pandemia você deixa lá. Você compra, Larga deixa lá 2, 3 dias pra esperar o Covid Até morrer. Covid morrer. Aí o Covid morreu, você vai lá e pega o que você quer. Gente, Já- Não, foi muito louco. foi muita muito louco. loucura, A gente para muita, pra pensar assim, muita não, loucura. E outra coisa, bizarro. adoro a Rita Lobo, mas eu ganhei um ranço, Ah, gente. A musiquinha de entrada dela, porque eu só assistia isso. A única coisa que eu via era o GNT.
Aí era aquela musiquinha da Rita Lobo 3, 4 vezes por dia. E era, E o mesmo seguido, né? Passando os episódio. episódios. Os episódios dela seguidos. Você e eu decorava a falava assim, receita, né? eu não vou cozinhar igual essa mulher nunca na vida, gente. E Não, ela a tá minha- me ensinando a cozinhar e alguém um dia vai cobrar que eu cozinho igual ela. Não, Não vou eu cozinhar espero muito ainda receber um abraço da minha mãe no dia do meu aniversário, que tem 2 anos, tá, mãe? Que a senhora não me abraça. Ai, Tá? gente, é um momento Porque de Porque cobrança. Veves Veves ficou Medo da abraçava pandemia? Não, encosta em mim. Jura? de máscara, ficava 24 horas, álcool. Tinha medo dela errar, né? Errar né? Ela tem um negócio de borrifa na boca. Mas, Na enfim, boca. não Aí deixa eu deixava passar pra ninguém chegar perto. Enfim, algumas depois foi passando. Fomos E lá. mesmo depois que foi diminuindo, agora sim, ela ok, já abraça, já beija. Mas o dia do meu aniversário foram 2 anos. Ela eu vai não te tive dar isso. 20 abraços ano que vem. Assim espera, hein, dona Iracema? Cobraremos. Mas você falando agora de Rita Lobo, mamãe também ficava nessa de Rita Lobo. E aí, a loucura da pandemia da minha mãe, que ela virou a louca da Amazon. Porque ela queria comprar tudo que a Rita Lobo usava na cozinha. aí Olha, eu a Rita Lobo trabalhando. influenciando. Não, Você imagina quem, foi a época gente, da você venda. imagina- Não, venda presta online atenção. foi assim. Não, foi. Sim. E às vezes Rita assim, Lobo era uma pessoa que a gente... Eu não sei quantas pessoas sabem quem Quem era Rita Lobo? Muita antes da gente pandemia. sabe. Não. hoje, pra mim, a Mas você referência acha que de foi a gastronomia, pandemia? né? Foi. Eu acho que foi Foi, pandemia. a pandemia Eu fez já um vi a Rita Porque Lobo. antes mas dela porque eu eu conhecia achava o ela. programa dela meio água com açúcar. Depois da pandemia, Não. hoje eu assisto, eu só não gosto do início. Eu sabia já, não, porque não. minha mãe. Não, eu enfim. conhecia já há muito tempo. Mas aí, às vezes, eu estava trabalhando, e tem essa também, né? Que você está trabalhando em casa, eu moro com meus pais. Flávia, vai estender a roupa. Eu falei, estou trabalhando, senhora. Daqui a pouco eu vou. Senhora, eu estou no meio do expediente. Ela, Flávia, compra esse negócio para ir na Amazon. Aí ela ficava no YouTube, na internet, aí colher de pau, tábua de bambu, Os bowls. caçarola Ela pra usa uns cozinhar. bowls lindos. Aqui, é. não sei o quê. nossa camiseta. Essa camisetinha aqui, não, essa aqui foi eu que comprei. Gente, A gente ficou louca da compra online, mas É. mamãe, eu acho que foi ela que mais deu dinheiro pro Jeff eu Bezos, e né, da Pravinha Amazon. estamos com a mesma camiseta. Que Tá? compramos Pra na quem tá no pandemia. Spotify não vai ver. A gente comprou na pandemia. E Ih, Papauê. É. Gente, comprava bolsa, tinha live, eu comprava bolsa. Falei, gente, eu estou em casa. Por que eu estou comprando 2 bolsas? Não sei. Não sei nem se eu Engraçado. vou usar, Essa Por coisa aí. de comprar eu não tive. Eu Comprei. tive. Comprei. Nossa, Eu eu tive. tive. Não também. tive, não Comprei. tive. Aí eu comprei o quê? Um aspirador de pó, porque a moça que a nossa diarista não estava indo. Durante uns 2 meses, eu acho, ela ficou sem ir. Eu falei, não vou ficar varrendo a casa todos os dias. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um aspirador. Comprei um aspirador, comprei esse negócio de casa assim, que eu falei, gente, né, pra facilitar. Mas também comprei brusinha, comprei bolsa. Mas alguém ficou neurótico? Comprei assim? melissa. Não, mas fiquei antes, aqui, total. Comprei Eu fiquei melissa. total. melhor, óbvio. melhor do que comprar muito. Aliás, é melhor comprar, você recebe produto, do que depois de horas de live você tá bêbada, aí QR Code ajude. Porra, cara. R$1.000. Chegava no eu, o que é isso, gente? Eu ia ver que Xane fez a live lá e botou o QR Code. Deixa eu falar, meu filho. Posso meu falar o nome filho da chegou cachaça, bem- não, né? Não, Não, aí a gente... Cabaré? Essa cabaré. meu filho Compramos, chegou compramos. ao cúmulo de Compramos. colar um papel na TV. Foi, Do lado verdade. esquerdo da Verdade. TV, assim, Pra não embaixo aparecer do lado QR Code. esquerdo. Para não Um aparecer. papel pra... Minha Que mãe tudo não é- pode copiar essa porra desse QR Code, porque ela vai comprar cachaça de novo. Tudo eu e Milza comprava. Amiga, a gente já tava assim. Às vezes, Essa aí é boa, hein? amiga, Vamos comprar. Vamos comprar essa cachaça. Vai quem? Aí eu fingia que eu tava porra nenhuma, QR Code. Vai você. Aí eu dei ela, o meu passou. Aí ela, o meu passou. Graças a Deus. Graças Aí, a Deus. Não, mas depois- aqui, Eu ó, acho que, pau. assim, neurótica, eu fui lá em casa, eu e papai fomos os menos. Eu e papai, a gente é muito racional, a gente é muito parecido. E mamãe e meu irmão são extremamente emocionais, enlouquecidos, e aí eles ficam putos que eu e papai, a gente não fica com essa comoção que eles ficam. Gente, a minha irmã E aí... fez 10 testes de Covid antes de eu fazer o primeiro. Deus é mais. Você tem noção? A minha Gente. irmã, ela tinha certeza
certeza que ela tinha Covid. Ela já ia pro teste falando assim, eu tô com Covid, eu tô E com nunca Covid. Nunca tava. Gente, Não, mas calma. vocês nunca acordaram com Covid? Só uma observação aqui, Não. tá? Eu não. acordei com Eu Covid não peguei milhões de Covid, vezes. tá? Daqui, tá? Eu fui a única É. que não pegou. Não, A você frase é é a a única única assintomática, você é tem- aquela que tem que ser peguei. pesquisada, porque você foi assintomática durante Não, todo eu o poderia período, dizer gente. assim. Não eu po- existe a possibilidade de você não Raquel, ter. Gente, Isso aí, eu vou complementar, Ué, inclusive, não existe. que eu poderia dizer assim: você foi aquela que, no momento que estava com. Não foi fazer o teste. Não, mas ela fez eu fiz. todos os Ela testes, fez sempre um fazia. monte. Eu Qualquer fazia. sintomazinho Foi. que ela sentia, ela Ela fazia. fez fazia muito teste. Eu Ela ficava com a fez. garganta um pouquinho ruim, fazia teste. Mateus, meu Tive- filho, não tive- pegou Tive Covid com em as momento nenhum. pessoas. Tive com fulano. Testei positivo. Ia lá, fazia. Ela Meus fazia. pais tiveram, fiz. Que ela tinha medo de passar pro pai dela, pra mãe. Exatamente. E eles pegaram e ela Eles não. pegaram e eu não. É sangue ruim, né? É. Sangue ruim, sangue bom. Sangue Na verdade, bom é sangue nesse bom. caso, tá? É. Vamos lá pro estudo. Vamos lá pro estudo. Mas assim, eu acho vai que ter que ter, daqui a um tempo vai ter essa sim. pesquisa pra Mas dizer. eu acho assim que loucuras foram muitas, Eu muitas. só fiquei entendeu? estressada com esse negócio das compras. Nós quase separamos lá em casa porque eu queria que ele tirasse a roupa, né? Que Não. chegasse na Pelado, rua. tomasse Ai, um banho de gente. álcool e É, depois Tinha exatamente. isso, né, gente? Não, gente, tirar lá a em roupa. casa. Aí, deixa eu Tirava falar. Entrava sapato. pelado em casa. Não, gente. eu tenho uma prima que trabalha na Fiocruz. Então, quando o negócio começou a Pipocar. ficar bem forte mesmo, mas e aí ainda tem um agravante que eu trabalho na mídia. Então, assim, muitas coisas chegam para nós muito antes de ir para a Antes. população. E aí, o que acontece? Quando ela me ligou, eu lembro como se fosse hoje, ela me ligou, essa minha prima, e eu estava fazendo compras. E aí, eu lembro que, assim, tava bem no início, eu tava com uns pacotes de coisa debaixo do braço, porque eu falei assim, não vou usar o carrinho, né? Porque se esse troço tá coisando, imagina as pessoas botando a mão no carrinho, Todo né? mundo, né? Aí ela falou assim, e aí ela não sabia onde eu tava, e ela falando comigo, não, prima, olha só, de verdade é sério, eu sei vocês, né, tem meia idade e tudo mais, os tios ficam preocupados. Meia Idade. idade. Os Ai, tios são... que é dor. isso aí, vai, Vou até aceita que beber, dói menos. gente. Aí ela falou bem assim, os tios são mais velhos e tudo mais, então tem que tomar cuidado, babá. Então o que eu vou falar pra você? Como a gente tá fazendo o protocolo aqui? Aí ela começou a dar direcionamento. Assim, assado, roupa tal, babá. Pode deixar, não sei o que lá. As compras. Quando for no supermercado, bota tudo no carrinho. Porque se você ficar segurando, imagina a quantidade de pessoas que passou a mão. Eu, Ai, meu Deus, meu sovaco. Deixa eu jogar tudo. Automaticamente, Desgrama. né? Meu a gente- sovaco tá Oh, Deus do Covid. céu. Então, assim, aí a gente recebeu essa informação e falando sobre a importância de verdade da gente se cuidar por conta dos meus pais. Sim, com certeza. A minha preocupação sempre foi por conta E a dele. gente Eu ficou acho que muito de tempo todos longe. nós, né? Sempre foi a preocupação dos dos mais pais. velhos. Principalmente a daqueles gente, que né, tinham amiga, que morava. algum problema Nós, né? Você respiratório, também. né? A Raquel também, que a gente Então, mas Nós você três. disse uma coisa, igual você falou, a importância de fazer, e vocês moravam juntos, e meu pai é uma pessoa muito ativa, socialmente falando. Então, assim, foi nítido, sabe? Aquela queda no sentido de, caramba, não posso mais ir, tô com medo de ir. E a gente fazia live pra poder melhorar. Mas a minha loucura foi muito essa. Brigava com a minha mãe, brigava com o meu pai pra poder se cuida. Não sei mais o que é. Fiquei assim um pouco porque eu acabava recebendo as informações, tipo assim, que a gente não ia voltar em 15 Ficar, dias. aham. Eu já sabia desde Aham. o início que a gente não ia voltar em 15 dias. Né? Então, assim, é muito complicado, porque tinha coisa que podia passar pra frente, tinha coisa que eu evitava passar com pra eles pra poder. certeza. Aí fica um pouco neurótico, mas esse negócio de lavar a cebola foi tenso. Não, Não, Ai, o gente, meu, eu o meu, não Ah, lavava gente. cebola, o meu não. pai- Não, eu o meu lavava pai- saco de arroz. Mas a Lavava gente- o saco de arroz, chegava em casa, lavava Lavava o tudo. saco, Mas a gente lavava, quebrou a pandemia. lavava laranja. Não, Quebrou eu a só não pandemia, lavei quebrou a ovo. quarentena, né? Quebrou quarentena. Eu não lavei ovo porque me passava disseram que alquinho, lavar pouco, ovo era deixava- ruim. deixava- Ó, o primeiro Mas o resto eu podcast lavei. foi Porque gravado ovo- na quarentena. Porque Foi. o ovo... Você não o pode ovo- lavar que... Não, que é poroso. É, isso Mas, aí. assim, Eu só não gente, lavei deixava ovo. O lá, resto... eu Rifava rifava álcool, álcool e deixava ali assim, dois Não, lavei Gente, tudo, guardados. lavei ó, tudo. eu Eu fui, tenho- eu eu fui tenho- a louca. Eu fui a louca. Não, não. Ó, eu tenho vários Eu acho isso momentos muito engraçados. bizarro. Muito Não, Eu eu tenho fui um- muito bizarro. Deixa eu te falar, eu tenho um que a Mira descobriu que estava com Covid. E a Mira é a menina que ajuda lá em casa. Foi em abril, tinha um mês e pouco de Covid. E ela
a gente acha que ela pegou no Uber. Um beijo, porque ela Mira. tava- Beijo, Mira. Beijo, Mira. A gente acha que ela pegou no Uber porque ela estava indo lá para casa, não tinha ônibus, né? E ela estava indo e voltando. Ou a gente levava e buscava, e quando a gente não podia levar ou buscar, a gente Isso, botava lá em casa o Uber era a para mesma levar ou coisa. buscar É. ela. E a gente acha que ela pegou no Uber. E aí, quando a gente descobriu que a Mira estava com Covid, foi muito engraçado, porque a Mira ligou e falou assim, gente, é porque a Aline, que é a minha irmã, é muito neurótica, né? Ela tá muito preocupada com esse negócio de Covid. E assim, eu tô tossindo um pouco, uma dor de cabeça, um pouco, eu acho que eu tô gripada. Uma febrezinha eu tive essa noite, mas não tô com Covid. Eu falei, porque os sintomas que você tem não tem nada a ver com Covid, né? Né, meu amor? Só Na uma dor de primeira cabeça, leva do febre, Covid, não era a uma segunda e a tosse. terceira, a tosse, primeira coisa leva. pouca, Nada. coisa pouca. Tem Primeira, nada tá? Um a mês, ver. Nada a ver. Aí, eu, Mira, você vai fazer teste, tá? E aí a gente pagou para ela fazer um teste daqueles em casa, que ia Aham. colher em casa e tal, e positiva. Bicho, nesse dia que ela ligou lá pra casa e falou isso, a minha irmã pegou álcool, jogou álcool no ar. Você sabe o que é jogar álcool no ar? Ela jogou álcool na casa inteira, ela pegava o borrifador e ela jogou em todas as portas de armário, no ar, no meio da sala, no meio da cozinha. Ligou o ventilador de teste. Joga lá no ventilador pra ver se circula. Ai, bicho, essa cena foi assim, Antológica. maravilhosa, antológica. Não, gente, Álcool ó. no ar, álcool no Não, ar. loucura da pandemia. Loucura. Meu pai ficou bem Seu estressado. pai também ficou bem estressado. Nossa, e a gente tinha um hábito de toda sexta-feira, estamos lá em casa, a gente tinha essa coisa Sim. de reunir. Ele teve um trem que ele falou, se eu pegar Covid, a fala dele era essa, se eu pegar Covid, eu vou morrer. Então, ele Aí não pesa podia em mãe você. também. Exatamente, ele não podia passar pela experiência, porque se pegasse, seria fatal. Uma doença que a gente hoje consegue entender, foi fatal, Sim, naquele diagnosticado, momento, Já tem Ah, vacina, hoje por isso que dá não, pra entender, né? só a vacina não, tem tratamento, a gente consegue hoje fazer tratamento, a gente consegue Entender entender qual é a melhor a doença, doença, o com certeza. mecanismo dela. Mas na época não tinha nada. Então eu me sentia responsável porque eu não podia fazer nada, porque se ele pegasse Covid, ele ia morrer. Gente, Não, e É é um uma peso, responsabilidade. Amiga, né? aqui foi que uma loucura. Lá em casa ninguém era mais... meu filho asmático, o marido que tinha Cardíaco, sobrepeso, né? cardíaco, e o pai idoso. Então a única pessoa que fazia o supermercado era quem? Não, eu odeio supermercado e era eu. Ia no Então, supermercado. A única pessoa que naquela época podia pensa- colocar fuça na cara, na rua, era eu. E pensa se eles quisessem ir. Você Brigava. pirava, né? Brigava. Você pirava. Tem, você não vai, porque só Pois eu que é, aí posso, pensa papapá, eu papapá. com a mãe dentro de um tratamento. Pirando. Pirando. A mãe da Cris estava doente, tinha que se tratar. E aí, ainda tratamento por de cima câncer, idosa, tava lá com com tratamento toda a de câncer, hipossuficiência hipossuficiência, que o tratamento traz, quimioterapia, que abaixa mais ainda a imunidade. imunidade. Nós Enfim, passamos todos. Nós ilesos. passamos. E ela venceu! Zé venceu Te amo, tudo. Veves. Tá E saraputeando eu- em e Salvador, eu e tá? Fê, Tá em Veves tá em Salvador. Salvador. Tá em Cris Salvador. tá de férias. Cris tá de férias. Ah, Eu vou entrar e vou lá dar uma moralzinha. E eu e Fê gravamos o primeiro episódio desse podcast, Sim. Não Sei Que Lá com Cerveja, na pandemia, só eu e ela, nessa mesa gigante, É, que eu ficava tava um de um numa lado, outro do outro. ponta e ela na outra. Ela tava com uma máscara daquelas de acrílico, aquelas transparentes. Eu me Fechou lembro de como baixo isso. e aquela face shield. Face Ah, shield. Face Shield. Ela tava com Face Shield e a gente Ai, gravando o Face podcast, shield, cara. Face shield eu não Foi usei, demais. não, gente. Foi muito engraçado. Mas olha só, gente, a gente precisa agradecer, porque graças Sim, a Deus graças a a gente Deus. conseguiu passar ileso. Não, e ela Passamos. tava de dieta, não podia beber cerveja. Ai, gente. Estávamos as mas duas de boa, bêbadas, eu não muito sei bom. Foi até fazer hoje dieta na pandemia, aonde Foi, a gente dieta na Eu fez o emagreci que era 10 quilos na pandemia. preciso. Até hoje eu não sei o que a gente fez, que era preciso ou o que era imposto.
Não sei, porque eu acho que só quem vai Enfim. dizer isso daqui a Não, 10, mas 15 é porque, anos. na verdade, foi mais a falta de conhecimento por ser uma Isso coisa Isso aí. nova. Foi A bom gente, exemplo, a isso aí. gente foi no Todo mundo, eu acho que efeito, tem... efeito Sim, manada. Não é nem É. efeito Mas, manada. Eu amiga, acho que, assim, você o que falou foi com feito, ela, O que foi feito foi para tentar Fazer e dieta na entender. pandemia. Ah, Na Nós pandemia eu fizemos, perdi é. 17 quilos. É isso aí. Eu Gente, eu vou engordei ali, tá 9. rapidinho, que não tem como esperar mais. Não, tá? tá acabando, tá acabando. Tem Eu como engordei- esperar essa porra assim. Eu Vamos. engordei, Não, finalizou eu já. engordei 9 na pandemia. Não vai encerrar, não. Vai encerrar no xixi. Tá merda. Você engordou 9, você Engordei perdeu... 9. Perdi E 17. eu perdi 10. Então vamos, E gente. eu engordei 8 e perdi os 8. Não, eu já perdi. Zero a Eu zero. mas acho que eu engordei. mantive. Eu acho que eu ganhei uns Gente! 4, perdi uns 4, 5, 4, 5, 6, por aí. Ah, Não, Raquel, 6. você tá 6. bem, eu Resumindo. preciso ir no banheiro, vai, vai. Fernanda, não. Peraí. Finaliza igual você ia finalizar. O meu problema não Mas é eu tentei, o peso, Cristina. é a roupa. A roupa cabe. Amiga, Raquel, peraí. já acabou. Deixa, Fernanda. Ah. Você tava finalizando bonitinho e essa aqui te finalizando cortou por que eu quê? vi. O bom que que essa nós pandemia... conseguimos passar por essa pandemia Mais ou ileso, com todos com saúde, não, Não, perdemos alguém- ninguém. Mas E não Ileso? Vai, pinica aí. Ilesos? Xixi, vai. Vai, ilesos. Não. Ilesos, não muito ilesos, tá, gente? Ah, Mas ilesos vamos lá. quem? assim, com Ah. uma... Com uma Vivos. mas não é só Vivos. vivos. Eu acho que, assim, o que... Assim, eu vou fazer como você fez lá no outro episódio. O que cada um conseguiu trazer, né, dessa pandemia em relação ao que a gente viveu? Foi A bom gente ou deu foi ruim? importância, eu acho, ao outro. Ao encontro. Sabe? Isso. Ao encontro. Ao encontro, ao ao toque, momento. as pessoas que a gente gosta, Isso. as pessoas que estão longe, que a gente, pô, tipo assim, se morrer, caramba, o cara tá lá em Brasília, mas e se morrer? É. Sabe? Ó, Então, dá assim, ciúme aí, tá? é isso, sabe? Então, assim, eu acho que trouxe pra gente isso, essa sensação de que de aproveitar a verdade vida, né? a gente precisa viver o hoje, o agora, não deixar pra amanhã. Porque quem imaginar, gente, que vocês fazem? Ninguém. Finalizamos, Finalizamos o o quê, quê? gente? Não sei o que lá. Com cerveja!